Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 15. Nós continuaremos e encerraremos a nossa ministração hoje sobre redenção familiar. Crendo e compartilhando com a igreja que bem provavelmente o lar é o ambiente mais hostil que a gente possa enfrentar. O campo missionário de maior dificuldade para o cristão não é a África, não é o Afeganistão, é o lar. E eu sempre digo dizendo que a tentativa de ir à África fazer missões mais seja covardia do que valentia. Por quê? Porque nós podemos estar fugindo de uma responsabilidade diária. Por que covardia, pastor Anderson? A gente está indo amar. Amado, que amor tem eficácia se ele é somente praticado por alguém que você nunca viu, que você não vai voltar a ver, e com alguém que você não vai levar para casa? Por que o lar é o campo missionário mais hostil? Porque você tem que lidar todos os dias com a mesma pessoa e talvez essa pessoa não esteja merecendo seu respeito e seu amor. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu primo. Então é mais fácil ir para a África. É mais fácil abraçar a prostituta na rua. Nunca viu, nunca vai voltar a ver e não há nenhum compromisso cotidiano. É leve. Que todo mundo vai morrer de amores num primeiro abraço. Oh, Jesus te ama. Oh, obrigado. Leva para casa. Porque o cotidiano nos revela. O cotidiano mostra que não somos tão gentis assim. O cotidiano tem dia mau. O cotidiano nos dá motivos para não amar. O cotidiano nos dá motivos para não insistir, permanecer, perseverar. Certa vez, discutindo com um missionário em Brasília, ele veio dizer que a igreja é hipócrita, viciada nas quatro paredes. Eu falei, não, macho. Não. Hipócritas são vocês, missionários. E olha que eu sou missionário há 15 anos, missionário de tribos urbanas. Eu falei, covardia. Covarde é você é covarde. Sabe por quê? Reclama da igreja. Critica pastores, critica denominações. Fala que a gente está desviado, fala que a gente é ladrão, fala que a gente rouba dinheiro. Mas onde que você vai tirar o dinheiro para sobreviver? Na oportunidade que nós damos a vocês de subirem no nosso púlpito e ficar choramingando lá. E eu falei, por que você é covarde, hipócrita? Porque você está indo lá para a rua dar sopa para alguém que nunca viu, não vai voltar a ver e não vai se comprometer. Por que eu sou herói? Eu sou herói. Você é covarde, mas eu sou herói. Porque eu estou voltando para a mesma igreja todos os dias para amar pessoas que não estão merecendo o meu amor. Eu estou voltando para casa para amar pessoas momentaneamente desagradáveis. Então amar o estranho é fácil. Então por isso que eu digo, eu desconstruo o entendimento missionário e eu até desenvolvi uma tese teológica chamada de evangelismo reverso, id reverso. Porque o escrito grego, a língua original do Novo Testamento, o id de Mateus 28 não é um imperativo verbal como é na língua portuguesa. Porque o grego tem uma vantagem acima de qualquer outro idioma. O grego tem a voz média. O português só tem voz ativa e voz passiva. Ou você realiza ou desencadeia a ação, ou é a vítima da ação. O grego não, tem a voz média. E como se replica a voz média? Quer você haja, quer você recepcione a ação, você é participante da ação. Então a melhor maneira de entender o id é indo.
Ele não deu um imperativo, ide, porque isso estabelece até uma dicotomia. O empresário milionário da igreja se sente em crise, desviado, endemoniado, porque está ganhando dinheiro, e diz: vou para o inferno. Amo a Deus, quero Deus, mas estou ganhando dinheiro, e ai meu Deus, o que é que eu faço? Esse imperativo estabelece essa dicotomia. Mas se nós tirássemos o imperativo, colocasse esse particípio, esse gerúndio, nós entenderíamos que o Senhor não está mandando a gente abandonar algo para começar outra coisa. O Senhor está dizendo: viva a vida, case, trabalhe, viaje, crie filhos, compre carro, dirija, corra, malhe, e enquanto você estiver vivendo sua vida, faça discípulos de todas as nações. Porque, amado, se todo mundo é chamado para fazer a obra de maneira integral e radical, quem sustenta a obra? Mas se todo mundo sustenta a obra, quem vai viver a obra de maneira integral e radical? O milionário empresário sabia que ele é missionário? O púlpito não é meu, mas esse cheque aqui, ó, é meu. Estou financiando o ID de alguns, vai lá. Martinho Lutero, o grande reformador, já quebrou esse paradigma. Segundo Max Weber, um teólogo, sociólogo e protestante, que escreveu sobre o capitalismo, o bom capitalismo, o capitalismo capital, aquele que produz os bens de consumo. Ele queria entender onde começa o capital, o capitalismo, o não o selvagem, o verdadeiro, o que estabelece a saúde de uma sociedade. E ele vai afunilando sua análise sociológica até chegar em duas pessoas. Sabe onde ele chegou? João Calvino e Martinho Lutero, onde ele considera os pais do capital, porque eles lançaram a verdadeira ética do mundo dos negócios. O sapateiro chega para Martinho Lutero e diz: eu não sou teólogo nem pastor, como que eu posso viver para a glória de Deus? Você faz o quê? Sou sapateiro. Você vai fazer o melhor sapato e vendê-lo por um preço justo. Essa é a sua missão. Aí a gente ouve, dentro dessa cabeça radical, nesse imperativo do ID, diz: não entendi foi nada. Como assim? Ele pode glorificar a Deus fazendo sapato e vendendo sapato? Amado, eu sempre desconstruo dizendo: você quer comprar um sapato por R$500 sabendo que ele vale 50? Quer? Vai ficar feliz, aleluiado, orar em línguas? Vai? Vai ficar o quê? Chateado. Você sai do Brasil, a gente estava na França e eu na loja da Harley chorando. Ah, meu Deus, se eu tivesse o poder mágico de reduzir essa moto, botar na minha mala e levar. Que você chora, amado. Os nossos bens de consumo são mega, ultra power faturados. A gente compra um carro e paga mais 2 quase. Você vai na Bolívia, aqui só tem 30, lá tem 10 e 20, e 30 e 40 e 50. Cada carro de filme aqui na Bolívia. E você fala: por que não posso comprar aqui e dirigir até o Brasil? Olha o que Martinho Lutero está dizendo: você, cristão, filho de Deus, nascido de novo, ao fazer o melhor sapato e ser justo no preço, você está lançando um antídoto na economia da cidade. Você está jogando no mercado uma nova ética de trabalho. Vão fazer a pergunta mágica para você: por quê? Aí você dá aquele velho sorriso, amado. Você vai vivendo o evangelho, a ética do evangelho, até que alguém pergunte: por que você faz assim? Aí você estufa o peito dizendo: agora é a hora da pregação. Você vê como atrapalha tudo? Porque quando a gente pensa, missionário, olha, o fulano ali é missionário. Eu não sei você, mas o quadro que vem na minha mente é um hippie, um camarada folgado, que não gosta de trabalho, que não está trabalhando, que faz pulseira para arrumar dinheiro para fazer alguma coisa para Deus. Chega a me dar uma agonia assim, ó.
Olha, o fulano é missionário. Chega, tadinho dele. E quando eu vejo ele com família, que eu falo, meu Deus, essa mulher está sofrendo, como que eu posso ajudar ela? Olha que problema criam pra gente. Quando deveria ser diferente. Olha, aquele cara é missionário, mas ele é político. Olha, aquele cara é missionário, mas ele é advogado. Era assim com os morávios. Os morávios, há mais de 100 anos atrás, só enviavam um missionário formado e capacitado numa profissão, porque ele não era enviado para virar um hippie gospel. Ele era enviado para colonizar. Chegar através do mercado de trabalho, arrumar um emprego, cuidar da família e progressivamente influenciando a sociedade no qual estava inserido. Olha como o entendimento radical está prejudicando a gente como povo de Deus. Então a gente tem que ir com calma, sabendo que se nossa família está na presença de Deus, a nossa missão já está cumprida. A gente não precisa encher uma igreja para agradar a Deus. O seu lar já é suficiente. Porque, amado, dentro da minha construção teológica do id reverso, a evangelização só é necessária porque o lar está desconstruído, falido. Mas se o lar for fortalecido, a longo prazo a gente não tem quem evangelizar. Então é melhor trabalhar com prevenção do que remediar. Porque, por exemplo, eu não sei você, mas eu gosto de aprender. Eu disse mais cedo, meus melhores amigos estão mortos. São os autores de livros. Gosto de ler. Que uma leitura às vezes abrevia 10 anos de sofrimento. Eu quero aprender assim, Mark Driscoll, que é uma referência viva ainda, não está morto, ele diz, todo pastor, além de missionário, é missiólogo. Missionário é o que executa a tarefa, missiólogo é o que interpreta o contexto no qual a tarefa vai ser executada. Ele vai fazer análise do ambiente, análise social do ambiente no qual ele vai evangelizar. Então, eu parei com evangelização, sabia? Parei. E olha que a igreja que eu pastoreio começou num estúdio de tatuagem, há 13 anos atrás. Parei de evangelizar nas ruas de Brasília. Por quê, pastor? Porque eu começo a cantar para o cara que está na rua, ele pede o violão e termina a música. Eu começo a pregar e o cara termina o versículo, então eu tenho que parar e interpretar. O que está acontecendo aqui? Se o cara está nessa situação de vulnerabilidade, dependência química, vivendo como um mendigo na rua, como que ele sabe a música que eu canto para Deus na igreja? Como que ele conhece o versículo que eu prego na igreja? Eu tenho uma resposta para dar. Ou ele saiu de uma igreja disfuncional ou de uma família disfuncional, mas ele já teve uma experiência com Deus. Então, para mim, a solução não é ir para a rua, a solução é voltar para casa e evitar que as pessoas saiam. Porque, como eu disse, comecei a dizer ontem, não existe igreja perfeita. Porque a igreja é o encontro coletivo de nossas individualidades. A igreja é o resultado de nossas famílias. Não existe igreja boa, igreja eficaz, sem famílias redimidas, famílias missionárias, famílias que erguem altares domésticos. Então a solução da igreja não é sair pela rua evangelizando o povo, é ser capacitada a voltar para casa e ser igreja entre si, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e o trem explode domingo, porque igreja não é lugar de crente encontrar Deus. Igreja é lugar de crente revelar seu encontro com Deus. Quem vem para cá domingo para encontrar Deus é quem não conhece Deus. Mas quem conhece Deus vem para cá no domingo para revelar seu encontro com Deus. O apóstolo Paulo disse isso. Olha, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina, um ora em línguas, outro interpreta, um profetiza, o outro julga. Por quê? Ele está dizendo que não existe crente de mãos vazias. Eu vou repetir bem devagarzinho.
O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo: não existe crente de mãos vazias. O crente não vem para a igreja para encontrar Deus. Olha que trem. A palavra diz que a igreja é a noiva de Jesus. Olha o que a igreja está dizendo: eu estou divorciado há 6 dias e eu vou tentar me apaixonar por ele em um dia. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Olha que trem. Olha que trem doido. É isso que a gente está fazendo com Jesus. Segunda a sábado, longe, dizendo: vou ser romântico com meu cônjuge num domingo. Desencontro dele 6 dias e reencontro ele em um dia. É loucura, não é? Mas imagina, encontro com ele 6 dias. Quem aguenta a igreja num domingo? Quem aguentaria a igreja num domingo? A igreja no primeiro século não tinha templo. Franz Schaeffer relata que houve alguns templos, muito poucos, mas de irmãos, famílias que se convertiam, uma casa do lado da outra. Por exemplo, 4 casas, uma do lado da outra, as famílias se convertiam. E elas doavam a casa e as paredes eram quebradas. Então, pequenos templos eram encontrados na igreja cristã do primeiro século, bem pouco. Porque a gente lê templo e acha que o templo era da igreja. Mas o templo, no primeiro século, não era da igreja. O templo do Antigo Testamento nunca foi da igreja. Ele era judaico. Então, a igreja nunca adorou no templo. O pouco que a igreja fazia no templo era através do pórtico de Salomão. Era no pátio exterior. A igreja não podia entrar no ambiente judaico e adorar a Deus, não, e abrir e falar de Jesus, e nem Bíblia tinha. O cânon ainda não tinha sido concluído. Mas qual era a mentalidade da igreja cristã no primeiro século? Onde que está a igreja? Aí ele apontava para alguém, não para um lugar. Ele apontava para um povo, ele apontava para um movimento apostólico. Ele dizia: aquele cara faz parte da igreja, aquele cara é a igreja. Então, sem templo, a igreja cristã do primeiro século fez com que imperadores deixassem de dormir, preocupados. É por isso que Nero incendiou Roma e culpou a igreja. É por isso que ele incendiou as ruas de Roma através de cristãos incendiados na cidade. Se levantava cristão em troncos, como postes, e tacava fogo e ele ficava queimando a noite inteira. Sabe por quê? Porque, como diz Tim Keller, você não mata caras bacanas, você só mata ameaças. Então Jesus não era um cara bacana, Jesus era uma ameaça ao sistema político desse mundo caído. Onde é o lugar do avivamento? Eu estou todo desconstruidão, amado. Não é a igreja não, querido. A igreja é só a revelação do avivamento. Sabe o que está acontecendo entre nós? Avivamento sem reforma. O avivamento pode até acontecer na igreja. E o que é a reforma? O odre que recepciona o vinho na segunda. O que é a reforma? O seu lar reerguido, redimido. É o odre. E por que a gente chapa na igreja, chapa na conferência? Todo ano as conferências, avivamento. Em Brasília tem um monte. Aí vai um monte de gringo para Brasília. Aí a gente bota o ingresso lá, pá, um montão de dinheiro. E o povo besta dizendo: bora, avivamento. Aí o povo vai lá. E Jesus está lá. Olha que trem maravilhoso. Você entra e as pernas tremem, Jesus está aqui, todo mundo cai no poder, e chapa, e ora em línguas, e sapateia, e vira do avesso, e anda igual o Poltergeist, a perna cospe fogo. É um trem lindo, amado. Mas eu conheço gente que frequenta conferência todos os anos, e o caráter nunca foi redimido. Eu conheço gente que cai no poder, mas nunca levantou no poder. Eu conheço gente que fala a língua dos anjos, mas nunca falou a língua de Jesus. Sabe por quê?
Porque não há reforma e o vinho se perde. Avivamento sem reforma é como vinho derramado no chão. A conferência tem culpa? Não. Ela é um botão, ela é uma ativação, ela é uma atualização. O problema não é a conferência. O problema não é a mobilização. O problema não é a igreja. O problema não é o culto. O problema é a falta de responsabilidade cotidiana para gerir o que acontece em momentos de mobilização coletiva. A gente vem para um culto como esse e é ativado. Aqui é o céu, concorda? Aí você sai daqui para uma filial do inferno, no qual você não tem trabalhado nada para construir e redimir. Você investe tudo na igreja e não investe nada em casa. Aí você sai impactado daqui e encontra um parente surtado, tomado de ira, achando que você está vivendo uma hipocrisia sem fim, chateado com Deus, dizendo como é que Deus pode fazer parte de um negócio como esse. Porque a solução para a conversão dos nossos parentes não é oração não, amado, é só bom senso. Chamar pastor de pai sem nunca assumir a responsabilidade de redimir a relação com os pais naturais é antibíblico. Em Brasília eu não aceito que ninguém me chame de pai se aquilo não for extensão do respeito que você já tem pelo pai natural. Porque o pai espiritual não é substituição do pai espiritual. O pai espiritual não é substituição do pai natural. Quem imagina? Sou pai de 3 meninos. Aí chega um camarada que não trocou fralda, que não levou para o hospital de manhã, que não chorou com as dores, que não criou. E meu filho, depois que eu crio ele com 15, 20 anos, 30 anos, chama um cara que entrou na vida dele de paraquedas e pode sair a qualquer momento de pai e nunca me tratou com respeito e dignidade. Que Jesus é esse? Então, se o meu filho vive isso, como que ele me incentiva a conversão? Praticando uma cultura de desonra? Só é verdade na igreja aquilo que é a extensão do lar, amado. O respeito que você dá a mim como seu líder espiritual tem que ser reflexo do respeito que você tem já em casa. Porque, deixa eu falar para você, eu não sei se acontece isso aqui em São Paulo, em Taubaté, mas as pessoas que mais me feriram, me abandonaram e me traíram no ministério foram as pessoas que me chamaram de pai. Tinha um, amado, que me chamava de paizinho. Nunca desceu assim, chega arrepiava assim a coluna. Você não aceita não, pastor? É claro que eu aceito, amado. Está lá. Timóteo chamava o apóstolo Paulo de pai. Tem nenhum problema com isso. Mas primeiro, Timóteo não tinha pai. Quando Paulo fala sobre a avó e a mãe dele. Então Paulo era pai mesmo. Deixou entrar no lugar do pai que você não teve. Mas se Timóteo tivesse pai e chamasse Paulo de pai, nenhum problema. Se fosse extensão do respeito pelo pai natural. Porque a verdadeira paternidade espiritual diz: filho, volta no teu passado, apazigua, ressignifica e volta, tá bom? Cura teu lar, para depois fazer da igreja teu lar. Mas imagina, a mulher está enfiada na igreja, de segunda a segunda, e quer voltar para casa e achar um marido crente, porque ela está enfurnada na igreja orando. E não é a oração que resolve. É 1 Pedro capítulo 3, a querida irmã. Chega em casa e abre 1 Pedro capítulo 3. Mulheres, se o marido de vocês não responde à fé, que ele seja salvo sem palavra alguma, somente através do procedimento da sua mulher.
procedimento piedoso e interior, não investes, mas um espírito ensinável e quebrantado, como o de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Aí a mulher diz: tem 10 anos, pastor, que eu estou orando pelo meu marido. É por isso, amado, porque a Bíblia não mandou você orar, a Bíblia mandou você ficar calado. Olha que trem doido. Então não converteu porque está falando, quando deveria calar e encontrar no silêncio contemplativo a Deus uma linguagem não verbal capaz de tocar a vida desse homem, incomodá-lo e levá-lo ao arrependimento. Como eu disse ontem, né? Atrás da igreja perfeita. Amado, só está atrás da igreja perfeita quem tem uma família disfuncional. Eu vou repetir. Só está atrás da igreja perfeita quem tem uma família disfuncional. Porque a igreja perfeita é somente uma questão de perspectiva. Porque eu digo sem medo nenhum: hoje eu sou pastor de uma igreja porque Jesus mandou. Mas se ele me mandasse estar numa assembleia madureira de terno verde com gravata amarela, eu estaria lá. Se Jesus me mandasse para a Igreja Universal do Reino de Deus, você ouviria falar de mim, porque hoje eu seria o melhor obreiro do Edir Macedo. Então não exige igreja perfeita, só uma questão de perspectiva. A igreja nasce naquilo que começa em você, e o que começa em você começa na sua casa. Filho, vem cá, eu tenho algo para te dizer. Vai lá para aquela igreja, se submete, morre e serve. É isso, amado. Então eu não mudo de igreja porque eu quero. Eu não saio de igreja porque eu quero. Mas porque eu tenho alguém que manobra a minha vida, dirige minha vida. Sai, fechou o ciclo, vai para outro ciclo. Sai dessa congregação, vai para aquela. Fica aqui, mas Senhor, fica aqui. Amém, Senhor. Não tem essa, amado. Não tem crise. Então crente não muda de igreja porque quer. Crente muda de igreja porque o Senhor assim o quer e dirige. Sopra, não está escrito? O Espírito de Deus sopra. Então a igreja está sendo responsabilizada por crimes que não são delas, que não é dela. A igreja está sendo responsabilizada por questões de nossa omissão. D.L. Moody, um grande evangelista do século passado, disse: quando você quiser saber se um homem é verdadeiro cristão, não pergunte ao seu pastor, pergunte à sua esposa. Oh, decantaramana. Trem bom, né? Será que eu posso ter uma conversa com a sua esposa? Será que eu posso ter uma conversa com seu filho perguntando sobre você? Será que eu posso perguntar ao seu pai quem é você? A igreja é o encontro de nossas individualidades. Se não há responsabilidade com o lar, que igreja vai existir domingo? Se todo mundo se engalfinha durante a semana, se xinga, se ofende, se insulta, se omite durante a semana, o que vai ter na igreja domingo? Mas se todo mundo ama, perdoa, anda 2 milhas, investe, adora, vive junto em casa, o que acontece domingo na igreja? Não apenas uma multidão sedenta por bênçãos, mas um movimento apostólico sedento por ser abençoador. O verdadeiro cristão não vem só para receber, o verdadeiro cristão vem principalmente para doar. Hoje existe muita conferência livre e discussão sobre a relevância da igreja. E onde está escrito na Bíblia que pode existir igreja sem relevância?
Onde que está escrito na Bíblia que existe cristão sem relevância? Sois luz do mundo, sal da terra. Uai! Ó! O Senhor está dizendo, brilhe, macho. O máximo que você puder. Incendeie, queime. O máximo que você puder. Você é responsável em gerar sede nesse mundo. E a boa notícia é que eu sou a água que mata essa sede. Não se acende uma luz e esconde essa luz. Brilhe. Brilhe ao ponto de ofuscar. Sabe por quê, amado? Ninguém pode falar com a igreja Sonho de Deus em Taubaté. Ela não existe. Quero falar com essa igreja hoje. Você pode falar com ela? Ligar para ela? Qual o celular dessa igreja? Onde ela mora? Eu só posso falar com o sonho de Deus se eu falar com aquilo que está acontecendo em sua casa. Eu só posso falar com o sonho de Deus falando com o DNA do povo dessa casa. Eu só posso falar com o sonho de Deus falando com aquilo que você é segunda, porque você permitiu que aquilo que acontece no domingo toque sua vida, mude sua vida, reforme sua vida, envie sua vida. Não existe igreja perfeita que não nasce em você. E também não existe igreja imperfeita que não esteja nascendo em você. Sabe por que a igreja não está bem? Porque não está bem a partir de você. Sabe como a igreja pode ficar bem? Se a igreja ficar bem a partir de você, coisa linda. O que está acontecendo na sua casa vai tocar a igreja no domingo. Olha que trem libertador. Porque, amado, se a minha casa me deixou neurótico, eu vou vir neurótico domingo para a igreja. Como eu disse ontem, não gostei do fundo preto dessa igreja. Por quê? Está neurótico, amado, e a neurose está vindo de casa. Porque se estiver bem, aleluiado, leve, abençoado, abençoador, fala que coisa linda. Olha a parede preta, eu estou nem aí, eu estou vendo meus irmãos. Olha a parede branca, que nada. Quando mandarem você dizimar, você fala, do que você está falando, moço? Já voltei, já estou sentado, meu dízimo já está lá. Uma irmã aqui fez isso, não sei quem foi, irmã, você é uma bem-aventurada. Estava todo mundo aqui adorando, a irmã veio aqui e botou um envelope perto desse computador aqui. É disso que eu estou falando, amado. Essa irmã já veio aleluiada desde casa. Ela já veio pronta. Ela estava tomando banho, vestindo roupa, dizendo, que privilégio ir para a casa do meu rei. E já se preparou para ser uma oferta a Deus desde que estava se arrumando em casa. Quando o crente está aleluiado, amado, e com o lar alinhado, quando a igreja mandar ele ir, ele diz, já voltei, pastor. Você só cria problemas para a igreja se esses problemas estiverem acontecendo em sua casa. E aquele que oferece soluções para a igreja, porque está oferecendo soluções para o seu próprio lar. Aquele que perdoa o irmão é aquele que está perdoando o cônjuge, perdoando o filho, perdoando o pai, perdoando o passado. Está se resolvendo fora da liturgia. Marcos capítulo 15, verso 15. E amado, eu não quero que doa não, tá? É só botando dente no seu cérebro.
você mastigar melhor a palavra. O apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo Deus gera arrependimento, e arrependimento que gera salvação. E a tristeza segundo o mundo gera morte. Então eu não quero ferir você, quero aleluiar você. O que eu estou dizendo não é para a sua tristeza, é para o seu avivamento. Avivamento de longevidade. Tudo que a gente tem tratado sobre avivamento tem perna curta, já percebeu? Começou na conferência e morreu na segunda, porque a gente fica de nostalgia. Olha a mobilização, a conferência, a gente ficou aleluiado, mexido, tocado, principalmente quando vem um gringo. Eu sou grilado, amado. Eu leio muito, viajo, gosto de ver outras igrejas, gosto de ir em conferência. Mas pense num negócio que eu fico bolado. É crente injusto. Está numa igreja local, ouvindo a mesma palavra há 5 anos. João 3,16. O pastor está se esgoelando, pregando aquilo para você, 5 anos. Aí a gente faz a conferência e traz o gringo. Aí o gringo diz: abre a sua Bíblia, irmão. Aí o gringo, quando a gente fala o inglês errado, tira a gente de tempo. Aí o gringo fala português errado, a gente acha até bonito. Abre a sua Bíblia, irmão. Em João 3,16, cara. Uau! Uou! 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 Amado, isso não agrada a Jesus não, irmão. Isso é injusto, amado. Mas deixa pra lá, é conversa de uma outra pregação. Mas o cara está aqui, chapado, arrebatado no poder. Mas ele não tem odre. Ele está bebendo vinho, recebendo vinho, cheio de vinho, mas segunda-feira vem. Como ele não tem odre, o que está acontecendo? O vinho vai caindo. Aí terça, e ele diz: ai, como a conferência foi. Quarta, ai, como a conferência. Quinta, ai, como a conferência. Sexta, 1 mês, ai, a conferência. 1 ano, 2 anos, nostálgico, morreu. É isso que está acontecendo com a gente. Por isso que Apocalipse diz: você não negou a minha palavra, não negou o meu testemunho, permaneceu fiel, mas eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Eu posso chamar isso de paixão, o primeiro estímulo, a vontade de servir, a empolgação de servir, fazer depois de 20 anos o que você fazia com muita paixão no primeiro mês. O Senhor não quer que a gente perca isso. E isso só é possível se a gente assumir responsabilidade cotidiana. E dói, amado. Eu ouço esses gringos que vêm, amado, e não é xenofobia, não. Amado, eu não troco você por ele, não, amado. Um monte de caba bom no Brasil, amado. Gente profunda, gente avivada, gente séria. Eu não troco você pelo um gringo, nem que a vaca tussa. Tem amigos sérios no Brasil que eu passo sentado. Olha como o caráter dos líderes brasileiros deveriam ser verificados. Onde que você encontra líder brasileiro, pastores brasileiros sentados ouvindo? Os caras querem ir lá para a gringa, nenhum problema. Irei, vou, ouço, participo. Mas, amado, primeiro, não há sentimento, não há contextualização. O camarada não está... A gente faz um avivamento estético, um avivamento plástico, que não resolve o problema das nossas favelas. Rio de Janeiro. Abandonado, uma calamidade social. E uma das primeiras coisas que um avivamento produz é apaziguamento do coração humano. Então olha que conceito de avivamento abstrato.
E muitos avivalistas no Brasil, baseado nessa gringolândia, querem citar Evan Roberts, Avivamento no País de Gales, Uou. Amado, é duas coisas que me deixam bolado, e eu já estou abrindo aqui meu coração para você. É chamar Jesus de Yeshua, e eu falar um negócio para você, e você ficar uou, iê. Iê o que, irmão? Uou o que, irmão? E você muda, né? Yeshua, para se sentir mais profundo espiritualmente. Jesus serve, amado. É prático o evangelho, né? Mas a gente dificulta para dar um novo ar de mistério ao negócio. Aí eu já... para, moço. Que besteira é essa? Teve um movimento no Brasil há 2 anos. Não pode chamar Jesus de Jesus, é Yeshua. E Deus de Adonai. Aquele meme de Facebook, o cara virando a mesa. Vai-te para lá, amado. Prática. Isso aí que tu está falando muda minha segunda-feira. É útil para quê? Para criar meus meninos no caminho do Senhor. Me tornar um homem melhor para minha esposa. Honrar meus pais e minha mãe. Cuidar dos que sofrem. Parar meu carro para o sofredor, comprar a briga daqueles que estão sofrendo, mesmo lá no Japão, na China, na África, no sertão nordestino. Como que isso muda a minha vida? Como que isso me torna íntimo de Jesus? Que, amado, se você concordar comigo, Jesus era objetivo, pragmático. A mulher samaritana quis discutir teologia. Lembra? Os meus pais dizem, seus pais dizem. E Jesus, esquece isso, mulher. Qual é o teu nome? De onde você vem? Para onde você está indo? Quais são suas perspectivas de vida? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso amenizar seu sofrimento? Por isso que Jesus falava a língua do povo. Parábolas cotidianas. Plantar, colher, uma dona de casa que varre a casa e pede sua moeda preciosa. Olha só. Teologia de verdade é viver. Porque lá na favela do Rio de Janeiro, João Calvino é biscoito recheado, amado. Ninguém quer saber, não há utilidade. Martinho Lutero é uma marca de refrigerante, é? Ninguém quer saber disso, amado. As pessoas querem resolver seus dilemas. As pessoas querem ver Jesus palpável. As pessoas querem ver ações práticas que aliviem seu sofrimento. E onde isso se torna viável? A partir da sua casa. Se você estiver fazendo isso pelos seus, você fará com qualquer outra pessoa. Marcos 15:15, né? Pelo amor de Deus, né? Tem 1 hora que eu estou mandando tu abrir lá, né? Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e, tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito, e começaram a saudá-lo. Viva o rei dos judeus! Batiam-lhes na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele, desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem. Repete comigo. E obrigaram um homem. E obrigaram um homem. Que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz.
era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Eu li essa passagem, o rema de Deus caiu no meu coração há 6 anos atrás. Alexandre e Rufo. Parei. Essa carta é escrita mais ou menos 50, 60 anos depois da morte de Jesus. Aí eu falei, por que Marcos cita Alexandre e Rufo? Quem são esses caras? Aí parei, fui na minha biblioteca, 10 versões bíblicas, chave bíblica, dicionário. Eu vou na captura de Alexandre de Rufo. Porque se disse pai de Alexandre e Rufo, o cara não é o pai, o cara é Rufo e Alexandre. Se ele citou Alexandre e Rufo, a igreja sabia bem do que se tratava. Então eu tinha que saber quem era Alexandre e Rufo. Eu fui atrás. E o que é emocionante? O homem, e desde ontem nós estamos falando isso, foge de suas responsabilidades. O sacerdócio doméstico, espiritual, social e congregacional é primeiramente do homem. O homem ativa todos os outros. Quando uma mulher vai para a igreja, o marido não vai, geralmente os filhos ficam em casa junto com o pai. Porque, como eu disse ontem, a mãe cria para si e o pai cria para um destino. Então, sobre o futuro, a responsabilidade está mais com o homem do que com a mulher. A mulher sempre chama para si. Para a mulher, o filho nunca tem idade. Então o homem está fugindo da responsabilidade, concorda? Que nós estamos numa crise de masculinidade, de hombridade, como eu disse de manhã, todos os problemas do mundo são problemas de paternidade. Por que eu sou um cara todo tatuado? Eu ia lançar agora em dezembro, não deu tempo de terminar. Então eu lanço em janeiro, fevereiro ou março. Um livro chamado As Tatuagens de um Órfão. Porque até então eu acho que eu tinha me tatuado porque eu quis me tatuar. Até que há 5 anos atrás eu descubro dolorosamente que eu não escolhi ser um tatuado. Tatuar-se foi um grito de pertencimento, empoderamento, autoproclamação. Eu quis me defender porque ninguém jamais me defendeu. Eu quis ser porque ninguém jamais disse que eu sou. Estou sofrendo desde que eu nasci. Passei fome metade da minha existência até agora. Metade dos meus 36 anos foi fome e sofrimento. Bullying. 15 anos com corpo de 7 anos. Atrofiamento por falta de estímulo hormonal. Mãe pedindo esmola e em 3 dias na rua pedindo esmola, levanta 15 mil reais para tratamento hormonal, senão eu atrofiaria. Meu irmão com 17 anos e um pênis de uma criança de 5 anos. Apanhando todos os dias na escola, porque o menino de 15 tinha corpo de 20, e eu com 15 com corpo de 7. Meu cinto era uma sacola de supermercado. Comer era um evento. Mês passado eu senti o cheiro da minha lancheira. Comecei a chorar, dizendo, ai meu Deus, porque era um evento a comida. E quando tinha comida, minha mãe fazia a lancheira e levava para a escola. E quando eu abria, que cheiro maravilhoso, meu Deus, eu vou comer. E quando eu saio do sofrimento do Nordeste e vou para Brasília, qual que é o meu sonho? Sentar em minha orfandade e poetizar. Ai, se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar em Brasília, rico, forte, alto, com uma arma e um taco de beisebol e matar todos aqueles que um dia me feriram. Se eu pudesse matar todos os meninos da escola, como eu queria. Se eu pudesse destruir o cara que me batia todos os dias no meu bairro, sem motivo algum, como eu ia ficar feliz de esquartejá-lo, sem ser dramático. O que isso tem a ver com a tatuagem, pastor Anderson?
a armadura que diz para a sociedade que nunca mais ela vai me ferir. Você chega perto de mim, sem saber que eu sou um pastor? Chegaria? Se você encontrasse comigo meia-noite, estacionando seu carro na sua casa, você ia dizer aleluia ou ai de mim? Hã? Ia dar uma rajada de língua estranha ou ligar para a polícia? Como diz um poeta urbano, agora eu não sou mais a carne, eu sou a navalha. Ou seja, não sou mais oprimido, aparentemente eu sou o opressor. Não sou mais a caça, aparentemente sou o caçador. A tatuagem escondeu a fragilidade e disse para a sociedade: fique longe de mim. Então eu sou um tatuado pela ausência de alguém que era responsável de dar identidade, proteção, provisão e destino. Vai lá, meu filho. Vai, meu filho. Seja melhor que eu. Seja maior que eu. Seja mais frutífero que eu. O sonho do meu irmão era matar meu pai. A sorte do meu pai é que Jesus encontrou a gente antes. Olha só, eu odeio pimentão. 3 coisas que eu odeio na minha vida: pimentão, piqui e beterraba. E cheiro verde. E cheiro verde, 4. Eu odeio pimentão. E eu lembro que o meu pai, uma vez, sentado comigo, eu odiando pimentão e ele ama pimentão. Ele comia pimentão cru. Eu sentei do lado dele, amado, comendo pimentão e diante do Senhor. Eu não estou inventando. O pimentão tinha gosto de maçã. Para você ver o poder da paternidade. E obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz. Sabe por quê? O homem não quer assumir suas responsabilidades. O homem quer fugir do seu encargo social e espiritual. Simão diz que ele estava trabalhando no campo dele, no lote dele, plantando, colhendo. Olha, tem um cara aí que diz que é Deus e está sendo morto. Estou nem aí, vou trabalhar. Mas quando ele voltou do trabalho para casa, a graça de Deus, mesmo no endemoniamento dos romanos, disse: eu quero salvar aquele cara. E eu só posso salvar aquele cara obrigando. Então olha como a igreja hoje tem que salvar a sociedade. Não é sugerindo aos homens uma responsabilidade. Às vezes é obrigando os homens a assumir uma responsabilidade. É empurrar os homens a uma responsabilidade. Porque quando Simão de Cirene foi obrigado a carregar a cruz, por isso que Jesus Cristo disse: se obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Todo cidadão romano, principalmente o soldado romano, poderia obrigar qualquer cidadão de outra etnia sobre o governo de Roma a fazer o que ele quisesse que fosse feito por 1 quilômetro. Aí Jesus disse: prove que é crente, não ande 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Então Simão foi obrigado a carregar a cruz de Jesus por 1 quilômetro. Mas enquanto Jesus descansava do sofrimento da cruz, que era até mesmo desproporcional ao seu tamanho, Simão foi carregando o peso daquela cruz, chocado. Assim como o apóstolo Paulo, chocado ao matar Estevão, vendo que Estevão não estava ali. O corpo estava morto, mas a alma subtraída. Estevão estava em outro lugar. O corpo sendo destruído e Estevão aleluiado, dominando a situação. É igual Bonhoeffer, ao ser morto por Hitler, um dos soldados, 5 anos depois convertidos, dizendo: nunca vimos um homem sendo morto tendo controle sobre a morte.
Todos nós estávamos sendo dominados por ele. Não era a nossa morte que dominava Bonhoeffer, era a paz de Bonhoeffer que dominava todos nós. Então Simão olhando para Jesus dizendo: como pode um criminoso com a aparência de inocente? Como pode um homem sendo morto dominando a morte? Controle da situação. Ele não está aqui. Que paz é essa? Que homem é esse? Que ser é esse? E quando eu mergulhei na Bíblia para ir atrás de Alexandre de Rufo, eu encontro Romanos capítulo 16, onde o apóstolo Paulo diz: saudai Rufo e sua mãe, que também é mãe para mim. Ah, fissou. Aí eu chapei, irmão. Foi uma noite doida com Deus, amado. Essa madrugada foi top das galáxias, irmão. Em Romanos, não precisa abrir, 16, 13, Paulo diz: cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim. Olha que trem doido. Vamos viajar agora. Eu gosto de quadro mental. Quando eu ouço alguém, parece que eu não estou ouvindo aquela pessoa, né? Não sei se você já teve essa experiência comigo. Pô, o Anderson está me desrespeitando, parece que está em outro lugar. É que eu estou... meu filho do meio é autista e eu não sei, né? As professoras dele sugerem que eu tenho autismo ameno, leve, Asperger, né? Porque o autista é em si mesmado, é o sentido de autismo. Literalmente, autismo é em si mesmo. Aí quando eu ouço você, parece que eu não estou te ouvindo porque eu estou visitando suas informações. Você está falando comigo e eu estou construindo na minha mente os locais, os cheiros, a sala. Quando você diz meu pai, aí eu já penso na tua casa, já boto um sofá na sala, teu pai sentado, e eu vou viajando. Então eu leio a Bíblia assim, eu vou lá. Saudai Rufo, sua mãe que é mãe para mim. Amado, 60 anos depois. Olha que poder é encontrar Jesus e levar Jesus para casa. Olha quão poderoso é encontrar Jesus e levar Jesus para casa. 60 anos depois, o encontro de Simeão de Cirene mexeu tanto com a sua estrutura doméstica que sua esposa se tornou uma mãe apostólica. Por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, diz: não considere qualquer uma viúva. Viúva é aquela que recebeu, tratou bem e lavou os pés dos santos. Aff, credo. Um apóstolo que escreveu 70% do Novo Testamento, que evangelizou um continente com a equipe com menos de 10 pessoas em menos de 3 anos, diz que uma mulher, naquela cultura, que não era contada, a multiplicação dos pães e dos peixes de 5.000 homens, com exceção de mulheres e crianças. Então mulher não era nada naquela cultura, até Jesus e Paulo entrar na jogada. Aí as feministas ousam dizer que o apóstolo Paulo é machista. Tá de conversa. Ela é mãe para mim. Imagina, o maior revolucionário da história do cristianismo diz: eu tenho uma mãe na fé. E sabe por que Paulo tem uma mãe na fé? Porque um homem que, mesmo não querendo assumir suas responsabilidades, foi forçado a assumir suas responsabilidades. E levou o impacto desse encontro para sua casa. E na sua casa falou daquela novidade. Eu conheci um homem considerado criminoso que parecia ser inocente. Eu vi um homem sendo morto que tinha domínio sobre a morte. E a família perguntou: quem é esse homem? Gustavo Paiva tem uma música, né? Quem é esse homem? Esse homem é Jesus. E aquilo revolucionou a família.
60 anos depois, não há muito relato na Bíblia sobre Alexandre e Rufo, mas porque foram citados, eram jovens de consideração no meio da igreja. Homens jovens estimados, respeitados, benquistos, família com respaldo. Ela é mãe para mim. Mas o trem doido não é esse, amado. Sabe qual é o trem doido? O trem doido é, como eu disse ontem, a igreja de Jesus não é pastoral. A igreja de Jesus é apostólica. Como eu disse ontem, o que a pastoral faz? Acolhe, cuida e retém. Retém. Por isso que pastor fica em crise e amaldiçoa a ovelha quando sai da igreja, porque ele acha que é dele, que a obrigação dele é reter o povo, quando ele deveria empoderar o povo e enviar o povo. Por que a igreja não é pastoral? Por que a igreja é apostólica? Porque a igreja tem que acolher, cuidar, capacitando e enviar. E 2 homens foram acolhidos, capacitados, empoderados e enviados. E o nome deles são Barnabé e Paulo de Tarso. Em Atos capítulo 13. Separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que tenho comunicado ao coração deles. Só um minutinho. Eu não sei com você, irmão, mas isso mexe muito comigo. Isso prova para mim que a nossa função não é congregacional, nem litúrgica, é cotidiana. A congregação só pode ser relevante depois que eu for relevante em casa. É por isso que tem aquele dilema, aquela folclore que eu repreendo e lanço por terra. Os filhos dos pastores são os piores. Já ouviu isso? Está amarrado, repreendido e lançado por terra e pisado. Mas sabe por que isso acontece? Porque o pastor entrega a sua fé totalmente à liturgia, sem levá-la para o cotidiano, sem levá-la para casa. Cuida de todos e não cuida dos seus. Salva a família do outro, perdendo a sua. Aí Lucas, ao escrever Atos, no capítulo 13, verso 2, diz: enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar e orarem, lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem, assim sendo enviados pelo Espírito Santo. Mas sabe qual é o revolucionário? O verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. 60 anos depois que um cara foi empurrado para suas responsabilidades. Olha o que aconteceu. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, entre eles Barnabé, Simeão, chamado Níger. Cirene é uma cidade da África, então Simeão era negro. E Níger é um codinome, um apelido. Quando você vai no dicionário do grego, Níger literalmente é negão. É doido, igreja. É forte demais, Brasil, como diz Valdemiro Santiago.
É para glorificar de pé, igreja. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Se não bastasse a esposa de Simeão ter se tornado mãe espiritual de um apóstolo, esse mesmo Simeão ou era mestre ou era profeta na igreja cristã do primeiro século. Sabe por quê? Porque foi ensinado que todo homem que carrega a cruz de Cristo, mesmo que a força, precisa ter consciência de suas responsabilidades domésticas. Leve Jesus para casa. Você quer uma igreja melhor? Leve Jesus para casa. Você quer uma igreja missionária? Faça missões em casa. Porque se seu filho vê isso, a gente pode estar escrevendo livros daqui a 100 anos citando eles. Você hoje pode ser o livro sendo escrito para que os seus netos leiam. As pessoas acham que é nepotismo, mas é lindo, amado, um pai passar o bastão para o filho na congregação. Não é nepotismo não, é diálogo multigeracional. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o passar do bastão. Parece que essa oração não tem relevância, mas ela deveria ser orada na igreja com constância, relembrando a nós que nosso Deus não é Deus de quebra multigeracionais. Deus é um Deus de diálogo multigeracional. Quando a Bíblia afirma que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus está falando sobre extensão de bênção, comunicação de legado, sobre empoderamento, envio, capacitação de destinos. Pai sendo tudo o que precisa ser e dando plataforma aos seus filhos e netos. Por isso que o Senhor diz: visitarei suas gerações, 2, 3, 4 gerações. Amaldiçoarei 2, 3, 4 gerações. Porque o que acontece de errado é perpetuado até que alguém quebre. O que acontece de positivo também é perpetuado. Cara, o bicho foi empurrado, obrigado a carregar a cruz de Cristo, e ele ordenou o apóstolo que fez com que o evangelho chegasse até você. Olha que dramático isso é. O seu lar hoje pode ser responsável pela salvação de uma cidade. Ninguém que está aqui, bem provavelmente é judeu. Não, eu tenho descendência. Não. Ninguém, bem provavelmente aqui hoje, Sonho de Deus, Taubaté, São Paulo, Brasil, é judeu. Se você não é judeu, eu tenho uma boa notícia para te dar: você é gentil. Se você é gentil, você só pode estar nesse culto ouvindo o pastor que vos fala, porque Simão de Cirene foi obrigado a carregar a cruz. Foi impactado, convertido, transformado, levou Jesus para casa e ordenou o apóstolo que saiu do ambiente judaico para ser apóstolo entre os gentios, evangelizar o mundo, escrever 70% do Novo Testamento e fazer com que a igreja Sonho de Deus em Taubaté existisse. Sem Simeão de Cirene, Igreja Vivo por Ti em Brasília não existiria. Igreja Sonho de Deus em Taubaté não existiria. Bola de Neve, Presbiteriana, Assembleia de Deus, nenhuma igreja existiria, na verdade, sem Simeão de Cirene. Apenas a religião judaica existiria. Então sai das tuas crises,
Sai das tuas infantilidades. Assume responsabilidade, ergue o altar e deixa Deus usar a tua casa para a evangelização do mundo. A tua casa é instrumento redentivo e colonizador nas mãos de Deus. A tua família tem um propósito, o teu casamento tem um propósito, a criação dos teus filhos tem um propósito, há um destino profético, apostólico para vocês, para cada um de vocês. Um divórcio é a morte de uma mini civilização. Um propósito deixa de existir quando uma família termina. Um propósito passa a existir quando uma família começa. Quem colonizou a terra, irmão, em Gênesis capítulo 1 e 2? Uma igreja ou uma família? Quando Deus julga a terra por meio do dilúvio, quem reorganiza a terra, uma igreja ou uma família? Então diz para mim o que é mais importante, uma igreja ou uma família? Então quer ir para a África? Volte para casa. Tem uma missão? Volte para casa. Se tua família te vê em fé, nunca mais ela vai esquecer isso, amado. Se os teus filhos te veem em fé, nunca mais eles vão esquecer. Se o teu cônjuge te vê em fé, nunca mais eles vão esquecer. Ore em casa, adore em casa, se humilhe em casa, perdoe em casa. Leve Jesus para casa, chore em casa, adore em casa, extravase em casa. Quebra a vergonha, amado. Uma vez eu fui no Verdurão, aqui é Verdurão também, onde vende verdura, fruta. Sacolão. Lá em Brasília é Verdurão. Fui no Verdurão com o Paulo, meu filho mais velho. Comprei as coisas, botei no porta-mala, sentei e liguei o carro. Quando eu liguei o carro, o som ligou. Quando o som ligou, aquela música que você ouviu 1 bilhão de vezes, que nunca te tocou, decide te tocar naquela hora. Aí o Espírito Santo senta no banco do carona, aí começa um chamego santo ali. Aí eu começo a chorar de gritar. Ah, Jesus, eu te amo. E meu filho no banco do carona sem entender nada. Ele olhou para mim e disse: o que foi, pai? Tá chorando por quê? Tá triste? Não, meu filho, feliz demais. Uai, pai, mas por que tá chorando? Eu falei: não chora só de tristeza, chora de felicidade. E por que você está feliz? Porque eu amo Jesus e estou agradecendo de onde Ele tirou seu pai. Olha só, seu pai está comprando fruta e verdura aí onde estava passando fome. Olha o cheiro novinho do carro que você está dentro. Seu pai era para estar morto, seu pai está dirigindo um carro, te levando para casa, com frutas e verduras no porta-mala para a gente comer. E sabe quem fez isso, filho? Jesus fez isso. Amado, meu filho pode não orar em línguas, pode não profetizar, mas você concorda comigo que está lá dentro essa fotografia? E ele nunca mais vai esquecer? Quando eu não tinha nada para comer e nada para dar de comer para essa mulher, só tinha um colchão sem cama, um fogão sem botijão, uma TV zoada, doada, digna do lixo, em cima de uma caixa de fruta, assistindo um filme. E eu gosto de orar e ter experiências com Jesus fora da igreja. Como eu disse, aqui não é lugar de crente encontrar Deus. Então eu gosto de adorar a Deus por aí, tomando café, chorando de manhã, dirigindo o carro.
Só no meu... Aí o Paulo chegou para aquilo certo dia e disse: meu pai está fuxicando o quê, hein? Está fuxicando não, está orando. Parece que está fuxicando. E só a gente assistindo o filme e orando em línguas. Ela deitada no meu colo. A gente só tinha ele, né, o primeiro filho. E eu ali, amando Jesus, orando baixinho, assistindo o filme. Aí o camarada não aguenta, né? Quando ele é convidado, ele vem mesmo, nem pede licença. Aí ele entrou ali e me abraçou, tão gostoso. Aí eu comecei a chorar. Aí não consegui mais orar em silêncio. Aí atrapalhei o filme. Começou um xerecanta lamanaias. Oh, Jesus! E comecei a orar por Keila. Keila deitada no meu colo, não orou junta, não levantou. Do jeito que estava deitada, continuou deitada. Mas eu nunca perguntei isso para ela. Talvez você pergunte e ela pode responder. Eu sei. Se essa mulher poderia ter qualquer dúvida sobre o homem que está do lado dela, nesse dia a dúvida foi tirada. Porque ninguém consegue esquecer ou considerar irrelevante um momento como esse. O homem que está do meu lado, chorando em cima de mim, derramando lágrima em cima de mim, dizendo que me ama e me protegendo em oração diante de Deus. Se eu pedir o braço dela, ela me dá. Ela vai dizer, vai doer pra caramba, mas arranca aí. É teimosa, porque quanto mais baixinha é a bicha, é invocada, né? Quanto mais uma mulher é alta, mais ela é tranquila, né? E quanto mais ela é baixinha, mais a bicha é braba. É invocada essa baixinha. Mas ela teima um dia e depois ela dá o braço, arranca o braço. Bora? Bora. Então a gente discutindo que plano de saúde ia contratar, e a gente parou, começou a rir. Meu Deus, a gente estava comendo biscoito, creme crack, tomando café sem ter o que comer. Vamos parar de besteira? Está discutindo se é Bradesco, Unimed. Estava morrendo ontem. E ela diz, que saudade daquele tempo de milagre. Eu falei, tá, é amarrado. Quero voltar para lá, nem a pau. Ela me pediu dinheiro para cuidar do cabelo dela, isso há 8, 9 anos atrás, amado. Eu ri, entrei no banheiro para chorar, dizendo, Jesus tem misericórdia de mim. Tenho 10 centavos para comprar pão. Como que eu posso cuidar da minha mulher com esse sentimento de impotência aqui? Faz isso comigo não. Mas foi tempo de milagre, amado. Gente bater na porta, dizendo, eu estava orando, Deus mandou vir aqui. Então a gente enfrenta quase nenhuma crise. Sabe por quê? Eu falo isso na minha igreja de púlpito. Se essa igreja acabar, para mim a igreja não acaba, porque ela já existe lá em casa. Eu posso deixar de caminhar com vocês. Tá tudo bem. Porque tem um altar lá em casa comigo e com minha baixinha invocada. Braba, igual Siri na lata. Não preciso de vocês para ser crente. Já estou bem. Então caminhe na linha. Não chego domingo aqui e fechou a igreja. Vamos tomar vergonha na cara. Estou indo para casa. E eu encerro dizendo isso. Quando você vê uma igreja ruim, olhe para as famílias. E você vai ver que a culpa não é da igreja. A culpa é desse vício consumista de querer uma nova palavra, uma nova conferência, um novo livro, uma nova versão. É só uma questão de perspectiva. O cara está vindo ruim lá da casa dele, culpando a igreja por um crime que não é dela. Que a igreja está bem, amada. A igreja é aquilo que a Bíblia afirma sobre ela. Sem ruga, sem mancha, sem mácula, perfeita. Ela é a noiva de Jesus. Somos nós que estamos sujando o vestido dela. Somos nós que estamos rasgando o vestido da noiva. Ela não é culpada, nós somos culpados. Por falta de responsabilidade, omissão, falta de postura, falta de fruto, falta de verdade em nossos lares.